Próxima atração no canal 25. Vamos conversar com o Paulo Kogo. Paulo Kogo, que hoje é o nosso palestrante aqui na nossa reunião tradicional de terça-feira à noite do Tempo de Reflexão. E o Paulo vai trazer um tema recentemente chegado dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, o Paulo pode me ajudar nisso, que é o coeficiente espiritual dentro das empresas. A gente viu até um pouco tempo as empresas dando um espaço grande para o coeficiente de inteligência, depois o coeficiente emocional, e agora tem o coeficiente espiritual ou da espiritualidade. Paulo, como é que isso nasceu, esse teu desejo de se aprofundar um pouco mais do coeficiente de espiritualidade dentro das empresas? Você que é um líder hoje dentro de uma grande empresa, e como é que você acha que isso é mais um modismo que vem, ou você acha que as empresas se aperceberam de que a questão espiritual é importante para que seja abordado dentro das empresas, deixando de lado um pouquinho a religiosidade, mas se principalmente as pessoas de liderança não olharem para os seus colaboradores também pelo aspecto espiritual, a gente não vai conseguir continuar tendo essa produtividade, essa competitividade que as empresas precisam hoje. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador um pouquinho como é que nasceu esse interesse teu de se aprofundar um pouco mais, e como é que isso tem te ajudado hoje no comando lá da Filizola. Porque hoje, como a gente trabalha com pessoas, né, as pessoas precisam estar bem, precisam estar equilibradas para que elas consigam produzir de maneira feliz. Na verdade, o QS é uma evolução científica do QI, né, que foi a primeira medição de nível de inteligência, que surgiu em 1905 e chegou no Brasil mais ou menos nos anos 60. Depois, em meados dos anos 80, começou a surgir nos Estados Unidos, através de um pesquisador de Harvard, o conceito do coeficiente de inteligência, depois do coeficiente emocional, porque eles perceberam que não adiantava a pessoa ter um QI extremamente elevado ou ter muito conhecimento teórico, ser muito inteligente, mas não conseguia administrar as próprias emoções e, com consequência disso, não conseguia ter um bom relacionamento com as pessoas, e eles eram totalmente improdutivos, porque eles não tinham dificuldade de se relacionar, e, obviamente, isso foi muito utilizado na Revolução Industrial, né? Depois que veio a era da comunicação, da informação, e o que a gente chama da era da inteligência, esse medidor já não servia mais, porque era importante que fosse desenvolvido o coeficiente emocional, que inclusive teve um livro que chama Inteligência Emocional, que foi um best-seller nos anos 80. Todo mundo leu esse livro no sentido de tirar dali proveito para que a gestão das pessoas se tornasse uma coisa mais tranquila e mais produtiva. E é aquele conceito do produzir mais, você é capaz, você pode, você consegue, e com isso está todo mundo estourado, né? Cada vez se cobra mais produtividade, se cobra mais desempenho, porém as pessoas estão morrendo e não conseguem mais produzir. E aí, na evolução desse conceito da inteligência emocional, também pesquisadores da Inglaterra, na verdade não é americana, essa pesquisadora que lançou o primeiro livro relacionado a QS, ela é inglesa, é uma psiquiatra, ela estudou
que existe hoje no cérebro humano um ponto que eles denominaram um ponto de Deus, que equilibra a ação tanto do QI quanto do QE e faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida superior e consiga produzir tanto quanto se produzia no passado. Então, o coeficiente espiritual eu não acredito que seja um modismo, porque é ciência, na verdade, né? A ciência é a serviço do homem e, obviamente, o negócio, né, o business tenta puxar isso para um lado de produção, porém, eu acho que existe um fator humano importante aí que as pessoas precisam se equilibrar, senão não conseguem produzir mais, né? Agora, nossa grande missão, Paulo, é levar a espiritualidade ou levar Deus dentro das empresas. E normalmente as empresas são mais racionais e pouco espaço dão para as coisas sobrenaturais com as coisas de Deus. E trazer agora o QS para discussão no tempo de reflexão, eu acho que quebra algumas barreiras e até facilita o nosso trabalho, porque é científico, né? Exatamente, porque existe sempre um preconceito muito grande em grandes organizações quando você vai falar alguma coisa relacionada às coisas de Deus. Existe uma barreira muito forte com relação a isso e as pessoas acham que você vai vender uma coisa que é religião, é uma coisa ligada à religiosidade. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O QS é totalmente científico e fala de Deus dentro da ciência, né? A ciência que a princípio era totalmente ateia, né? Hoje em dia já se dobra as coisas de Deus e é muito interessante esse assunto, porque ele demonstra como é que a gente funciona como ser humano e aonde a gente encontra aquela paz que a gente, por mais sucesso profissional que a gente possa ter, ou por mais realização financeira que a gente possa ter, você não encontra senão em Deus. Agora, você é um líder e todo líder é referência, tanto positiva como negativamente. E você não tem problema de assumir Deus na sua vida, Deus nos seus negócios. E como é que as pessoas recebem isso, Paulo? Porque isso não é comum no meio corporativo, né? E você, a gente é amigo, sobretudo, você não tem nenhum problema realmente de colocar Deus à frente da tua vida. Como é que essa experiência que você tem tido com esse seu posicionamento, como é que as pessoas recebem isso e o quanto isso tem ajudado, inclusive, as pessoas afastando um pouquinho o preconceito e a vergonha de assumir Deus em suas vidas? Isso é muito interessante. Na verdade, eu também fui tão preconceituoso quanto tudo que eu vejo hoje. Então, eu uso isso a favor de convencer as pessoas daquilo que é importante de fato para a vida da gente. Porque eu também fui muito preconceituoso. Às vezes até por um rótulo, né? Nem tanto por crença, por aquilo que você conhece ou por aquilo que você acredita, e mais por um rótulo que a sociedade impõe. Porque o fato é que quando a gente chega num alto nível de escalão, um presidente de empresa, o empresário ou o executivo se sente meio Deus, né? Ele se acha que ele pode tudo, ele acha que ele consegue tudo, porém paga um preço muito alto por isso. Eu não tenho o menor problema hoje de assumir essas coisas, eu falo abertamente sobre isso. Dentro da empresa que hoje eu presido, eu faço palestras constantemente falando das coisas de Deus e é muito bem aceito, porque as pessoas estão carentes desse tipo de discussão, esse tipo de assunto, e às vezes eles se sentem vazios, porque eles não conseguem encontrar uma coisa que traga sentido para a vida deles, porque eles estão muito ligados ao que eles vêem no mundo aí com relação à religião, a algumas coisas que a gente vê e acontece que fazem e falam em nome de Deus, porém está fora do que está escrito na palavra. Então, aí também se cria um rótulo de religiosidade, mas quando você aborda o tema como um QS, você entra falando de ciência, né? Você entra falando de como as coisas funcionam no mundo corporativo. E somente no final você aborda o aspecto de Deus, o pessoal recebe e normalmente é muito impactante. E o bacana é que a gente tem visto, já fazem 2 anos que a gente está com esse trabalho do Tempo de Reflexão, e a gente tem visto a aderência do meio corporativo, né, Paulo? Eu acho que nós, modestamente, com toda a limitação humana que nós temos, a gente está conseguindo criar um espaço onde as pessoas podem se relacionar com Deus sem religião.
comecinho até por maldade, as pessoas querem nos rotular, mas o próprio trabalho, a própria aderência das pessoas, e assim, aquilo que as pessoas têm recebido de Deus através do tempo de reflexão, mostra que a gente pode fazer diferente daquilo que está construído. Acho que o mundo precisava disso, né, Paulo? Eu acho que o mundo precisa de coisas diferentes. A gente tem que... Porque assim, as coisas precisam acompanhar a evolução do mundo. Porque o mundo evolui a cada dia, né? E se a gente ficar com as receitas antigas, né, há uma discrepância, uma diferença entre aquilo que as pessoas precisam e acreditam e naquilo que elas encontram hoje nessas religiões tradicionais. Eu acho que não alimenta mais aquilo que as pessoas precisam. Eu acho que o tempo de reflexão ele veio abrir um espaço inovador, né, para a gente se relacionar com Deus, independente se é católico, se é cristão, se é espírita. A gente sempre diz que nós não estamos preocupados com religião. Nosso compromisso é com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Acho que é um desafio, acho que praticamente vencido, né, Paulo? Porque a gente vê o TR crescendo, o TR de Casa Nova. Eu acho que isso coroa um trabalho de insistência, de persistência, até de tratamento das acusações que a gente normalmente recebia de religiões. Eu acho que o trabalho, tende agora a deslanchar, porque a gente percebe também que é um novo tempo nas nossas vidas, né? Eu acho que nós viramos o ano 2012 para 2013 e o sentimento que eu tenho é que nós somos aprovados, né? Eu acho que nós passamos aí por 2012 com alguns desafios, algumas provas e o sentimento que eu tenho é que em 2013 a gente foi aprovado e a gente está de casa nova, a gente tem visto a aderência das pessoas. Eu acho que é essa sensação. O Paulo está desde o começo com a gente, incentivando, trabalhando junto, nos ajudando. Eu acho que é essa sensação que fica, né, Paulo, que a gente subiu um degrau, né? Eu concordo. Eu tive o privilégio de participar do primeiro TR, né, que você realizou, e eu gostei muito do trabalho. Até hoje, ao final da minha apresentação, tem uma parte que eu aprendi no primeiro TR que eu participei, e isso transformou a minha vida, né? E por que não divulgar isso para as outras pessoas? Porque a gente vê nas outras pessoas exatamente aquilo que a gente fazia, né? E o que a gente errava e o preço que a gente pagou por continuar a insistir no erro. E as pessoas estão muito abertas a receber esse tipo de palavra, de ensinamento, em função da carência de coisas sérias, né? E de coisas de fato de Deus que existe no mundo hoje. Porque as pessoas estão muito religiosas, né? Mas estão muito pouco seguindo e ouvindo e aprendendo, estudando aquilo que de fato é a palavra de Deus. Eu acho que o TR está fazendo a diferença. Eu acho que é um ministério que vai crescer muito, porque as empresas já estão percebendo a necessidade do trabalho de que os seus colaboradores estejam equilibrados e que eles entendam que a prioridade que Deus nos dá na Bíblia é primeiro Deus, depois a nossa família, depois o nosso trabalho e, por último, a igreja. Porque Deus, na verdade, habita dentro de nós, né? A gente não precisa ir numa placa de igreja, porque a Bíblia fala que Deus não habita em obras feitas por mãos de homens. Então não adianta você procurar Deus numa religião que não segue a palavra de Deus. Você só vai encontrar o vazio, né? Ou aquele vazio que você sente que você nunca consegue preencher, nem com dinheiro, nem com nada, você só encontra na palavra de Deus. E muito dessas religiões que a gente vê por aí hoje não tem isso, né? Então o TR é um diferencial nesse sentido, e eu acho sim que a gente está progredindo muito, e tudo isso é, obviamente, para a honra e glória de Deus. Acima de tudo, a gente vê transformação de vida, né, Paulo? Porque a gente sempre diz que se não houver transformação de vida dentro do tempo de reflexão, se perde o motivo de fazer o tempo de reflexão. E a gente não brinca com as coisas de Deus, né? Nós experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas, e eu fui uma pessoa que fui transformada por Deus. Deus me tirou de uma situação muito difícil, e o que a gente tem visto através das pessoas é que os sonhos voltaram na mente das pessoas. As pessoas, através do tempo de reflexão, elas voltaram a sonhar, acreditar no seu potencial, voltaram a acreditar em Deus, acreditar nas suas potencialidades. E é isso que nós precisamos, né, Paulo? É resgatar a essência do ser humano, que é sonhar.
É dizer assim, você é criado à imagem e semelhança de Deus, Deus tem projetos na sua vida, você tem o potencial que Deus creditou na tua vida quando você nasceu, e ao lado de Deus, tendo relacionamento com Deus, sabendo se relacionar com Deus, é isso que no fundo as pessoas sempre buscam, né, Paulo? E aí vão buscar coisas erradas em lugar errado, acabam se decepcionando, se desanimando. Eu acho que o que a gente tem visto de transformação, as pessoas sorrindo de novo, as pessoas mandando e-mail agradecendo, contando testemunho, experiências, eu acho que é isso que nos motiva e nos mostra que nós estamos efetivamente no caminho certo, né? É verdade, eu concordo, é exatamente isso, porque tudo aquilo que a gente faz, na verdade, a gente está plantando sementes, né? E se a semente não germina, não tem fruto, não tem sentido o trabalho. Então, eu acho que o TR tem feito muitas transformações de vida, eu sou um exemplo disso, porque eu tive a minha vida transformada através do TR, desde a primeira reunião que eu participei até hoje, as coisas têm evoluído de uma maneira muito interessante. E após esses 2 anos que a gente está junto, eu reconheço o quão ignorante eu era com relação aos assuntos de Deus, porque a gente conhece de ouvir falar, né? A gente conhece de ir na igreja, mas a gente não conhece de fato, né? Assim, de ter o prazer de falar, eu conheço Deus pessoalmente. Eu falo com Ele, eu converso com Ele, eu convivo com Ele, e aí, para o mundo, isso tudo é loucura, né? A gente parece, fala, o cara enlouqueceu. Não enlouqueceu, não. A princípio, ele pensa que você enlouqueceu. Depois ele começa a te observar para ver as suas reações e como é que você está saindo. Depois ele acaba te procurando. É um processo natural. Foi assim comigo e acho que é com a maioria das pessoas também. Paulo, obrigado. Obrigado pelo prestígio, pelo incentivo, por estar sempre nos apoiando no tempo de reflexão. A gente passa da idade de jogar confete na cabeça das pessoas, mas eu queria te honrar aqui publicamente, agradecer pelo incentivo, pelo apoio. Poucas pessoas assumir Deus em suas vidas como o Paulo assumiu, como eu assumi, e você estar do meu lado é um grande incentivo, Paulo. A gente ter a sensação de que a gente está no caminho certo, que a gente tem feito as coisas que estão no coração de Deus, e a gente poder, através das nossas vidas, poder transmitir esperança para a vida das pessoas, eu acho que é muito gratificante. Queria te agradecer, obrigado pelo apoio, obrigado hoje pela palestra que você vai dar, e fica o convite para que você, telespectador, esteja conosco toda terça-feira. Nosso site, tempodereflexão.com, tem o nosso novo endereço, será um prazer poder te recepcionar aqui e compartilhar essas experiências. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pela oportunidade.
Conversar agora com o Gustavo, da Net Profit Luau. Gu, finalmente consegui convencê-la a estar aqui com a gente, né? Gu nós somos parceiros lá no BNI Bandeirantes, é uma reunião de network de negócio, a gente tem lá incentivado as pessoas a estarem vindo conhecer o Tempo de Reflexão. O Eduardo, o Gustavo já com paciência me ouvia falar com frequência sobre o TR. Hoje eu tenho a grata satisfação e a honra de receber o Gustavo aqui. Queria te agradecer pelo prestígio, por você ter vindo aqui com o teu sócio, com o Alexandre, para conhecer o nosso trabalho. E para você contar um pouco para o nosso telespectador, a importância da gente deixar um pouquinho de preconceito, de vergonha e assumir Deus em nossas vidas, inclusive no meio corporativo. Você que é uma pessoa que tem um trabalho bem bacana no meio corporativo, de coaching, fica depois para o nosso telespectador, eu vou deixar depois no GC o site da empresa do Gustavo para vocês conhecerem. E você que tem o trânsito no meio corporativo, a importância disso, Gu, da gente efetivamente assumir Deus e deixar um pouquinho esse preconceito, essa vergonha de assumir nosso lado espiritual dentro das empresas. Lu, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sei que você já fez vários convites e é um grande prazer estar aqui com pessoas incríveis e a gente ter um tempo para que a gente possa pensar e refletir sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que pela essa correria do dia a dia, Lu, talvez esse é o grande, ou o mal do meio corporativo, o quanto que a gente é cobrado por pressão, resultados, metas, objetivos, e faz com que as pessoas talvez trabalhem no automático. A gente pense pouco em nós, pense pouco em nossos filhos, na nossa família e principalmente em Deus. Então, para mim é uma grande dádiva estar aqui com você, para poder, como a gente diz, afiar o machado, não é? Então, um tempo para a gente se preparar, pensar e refletir, para que a gente volte para o nosso dia a dia melhor, como pessoa, como profissional, como pais. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e pode ter certeza que eu vou estar com você aí por todas as outras terças-feiras. Agora o BNI Bandeirantes vai decolando, né? A gente tem essa missão de gerar um novo formato de negócio, né? Que é o princípio bíblico de Deus, de a gente doar para depois receber, né? E é o propósito aqui também no Tempo de Reflexão de a gente poder, de alguma forma, doar um pouquinho do nosso tempo, doar um pouquinho de testemunho que Deus trouxe, de transformação para as nossas vidas. E nós temos a missão lá, no Bandeirantes, de nos ajudar mutuamente, né? Como é que está o trabalho lá no BNI Bandeirantes? Lu, também uma grande honra e como as coisas se combinam, né? E a gente fala que isso atrai, né? Tanto o BNI, que é uma instituição de networking, onde empresários se reúnem, principalmente para que um possa ajudar as outras pessoas. A gente comenta que a grande filosofia do BNI é você poder dar antes de receber. Então o maior valor é aquele que contribui mais e não aquele que recebe mais. É um trabalho que você faz aqui, que você se doa o seu tempo para as pessoas. Então tenho certeza que você recebe. Assim como a gente recebe no BNI, e fica o convite também, empresários aí que tenham necessidade de trabalhar seu networking, conhecer novas pessoas, desenvolver o seu negócio, fica o convite para conhecer também o nosso trabalho no BNI, tenho certeza que pode trazer grandes frutos para vocês. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua empresa, qual o site, Gu? O site é www.lual.com.br. Trabalhamos com coaching, treinamento, principalmente desenvolvimento dos empresários que querem empreender e terem melhores resultados com a sua empresa. Obrigado, prazerzaço te receber aqui. Espero você na próxima sexta-feira lá no BNI para a gente tomar um café junto e falar um pouquinho da repercussão aqui do Tempo de Reflexão. É legal, Lu. Conta comigo. Um abraço a todos.